Todos os produtos da Biossans são à base de esqualano 100% vegetal, que é uma molécula super hidratante que nutre instantaneamente enquanto mantém a umidade essencial da pele. E melhor ainda, pode ser usado da cabeça aos pés e é indicado para todos os tipos de pele e idades, de bebês até as peles mais maduras. Acesse agora o site www.biossans.com.br e conheça mais sobre a marca. Nós realizamos nosso sonho da paternidade após muitos obstáculos. E o que mais tentamos passar para nossa filha é essa importância do amor, seja ele como for. Cuidado com o próximo é a nossa maior missão como seres humanos. No Amar de hoje, vamos entrevistar um casal que conseguiu realizar o sonho da paternidade após passar por vários processos. Estamos aqui com o Gustavo e com o Rogério, que juntos são pais da pequena Alice. Ela foi fruto de uma barriga de aluguel nos Estados Unidos e hoje eles vão contar detalhes como foi todo o percurso até se tornarem pais dessa princesa. Gustavo, Rogério, um prazer ter vocês aqui no Amar. Como a gente falou aqui, a gente abraça todas as formas de amor, parentalidade, família. É muito legal ter vocês aqui para falar de algo tão importante que é a paternidade e a maternidade entre casais homoafetivos. Então vamos do começo. Vocês sempre quiseram ser pais ou isso foi algo que ficou latente quando vocês dois começaram a namorar? A gente sempre quis ser pai. Sempre quisemos ser pais, sempre. Desde que a gente se conheceu, a gente está juntos há 11 anos, né? Então é um tempo aí, vai fazer 12 no começo do ano. O desejo sempre existiu, de nós dois, assim. Nós dois, independente um do outro, sempre quisermos ser pais no futuro. Vocês chegaram a pensar em tudo antes de ir para a barriga de aluguel ou vocês já queriam a barriga de aluguel? A gente tinha a primeira informação sobre tudo, né? Sobre adotar, sobre algumas dicas sobre barriga de aluguel, barriga solidária aqui no Brasil, até que um dia pingou na mão da gente a informação sobre uma palestra de um processo de barriga de aluguel fora. E a gente resolveu ir nessa palestra para a gente poder conhecer. E essa palestra clareou tudo. A gente saiu de lá falando, ok, vamos pensar, daqui uns 2 anos a gente faz. Depois de 15 dias a gente está vacinando o contrato. Semana seguinte. Essa palestra que vocês foram e aí decidiram que era a hora, vocês já estavam juntos há quantos anos? A gente já estava quase 5 anos juntos. Um pouquinho mais, na verdade, Vocês se cadastraram para o processo de barriga de aluguel nos Estados Unidos. Isso. Então eu queria que você contasse. Qual foi o primeiro contratempo e como é que tudo correu? Porque teve uma fila de espera, vocês foram chamados. Sim. Então eu queria que você contasse, fizessem uma linha do tempo de todo o processo. Tá. Olha, Mariana, eu costumo dizer que parece que o meu processo estava atrasado, assim, eu já devia ser pai há mais tempo. Eu sou 11 anos mais velho que o Gu. Então a gente foi muito sortudo e tudo deu muito certo pra gente. Entre assinar o contrato e a Alice nascer, levou 1 ano e 2 meses. Foi tudo muito rápido. Mas tem jurisprudência, foi tudo feito lá. E o contrato eu sei porque quando eu fiz com a Vitória, tem uma jurisprudência. A lei é de cada país. Isso, no nosso caso de 2 estados dentro do mesmo país, porque a fertilização foi feita num estado e a gravidez em outro, então, o nascimento em outro. Conta toda essa linha do tempo. Como aconteceu? A gente assinou o contrato e aí entregaram pra gente um site com um banco de doadoras de óvulos sul-africanas. A gente passou mais ou menos ali por umas 6 doadoras, né, Gu? Umas 6 doadoras. Isso pro óvulo? Pro óvulo. Esse óvulo vai como pros Estados Unidos? Ele já fica lá. Entendi. Tá lá, é só sul-africano por uma questão, por uma origem. Poderia ser de outro país. Poderia. Só que aí eu e o Gu, a gente sempre foi muito organizado e a gente começou a tentar adiantar um pouco os processos. Então, qual era o próximo processo? Era assinar com a clínica de fertilização, enquanto a gente escolhia qual era o óvulo. E a gente assinou com a clínica e já fomos fazer a nossa coleta nos Estados Unidos. Essa primeira vez vocês foram para onde? Para Boston? Los Angeles. Para Los Angeles. Vocês foram a primeira vez para Los Angeles para fazer a coleta do sêmen. Isso. Para fazer o embrião. Isso. Aí lá que a gente acabou batendo o martelo na doadora. A gente passou pelas 6 sul-africanas, não deram certo, a gente foi para uma 7ª que era americana. Então vamos recapitular. Vocês entraram num banco virtual, escolheram os óvulos, foram para Los Angeles
para fazer a captação do sêmen, Isso. para fecundar com o óvulo, para morar no forninho da barriga de aluguel. Isso. Essa barriga de aluguel, como ela chega? Ela chega numa fila, nós estamos numa fila e ela também. E ela tá nessa fila, pessoal, porque é uma profissão legalizada, vamos deixar isso bem claro. Nos Estados Unidos, doação de sêmen, que foi meu caso com a Vicky, e barriga de aluguel são profissões totalmente regulamentadas. Muitas vezes as pessoas fazem, eu diria, eu não sei dizer a porcentagem, mas obviamente é uma profissão muito bem remunerada, as pessoas ganham muito dinheiro, e tem muita gente que já tem 4 filhos e quer fazer isso por amor, para ajudar alguém que precisa mesmo, ou porque é homoafetivo, ou porque não pode engravidar. Vocês encontraram uma mulher que era 100% compatível com o perfil de vocês. Daí o processo se iniciou e vocês foram para Los Angeles. Vocês chegaram a ter um encontro com ela? Como é que foi? Eu queria que vocês contassem tudo. Na verdade, nosso único encontro com ela foi via Skype, que a agência funciona assim, porque como a gente estava no Brasil, para agilizar o processo e não precisar deslocar ninguém, tanto ela como a gente, existe uma videoconferência por Skype e as pessoas têm esse match, que eles chamam. A barriga de aluguel. A candidata, a gestante. Até para vocês, isso pela lei protege, que você pode ver elas e ela pode ver vocês. Isso só nós. Tá. Sem intermediação de agência, de advogado, de ninguém. Mas como é que vocês chegaram nessa pessoa? Pela agência. Pela agência. Tem uma intermediação, mas o encontro são só os três. A ligação só nós. E aí ela tem que comunicar à empresa se ela quer e a gente também. Então, quando isso aconteceu e deu certo, a gente deu esse match, que eles chamam, a gente comunica a agência, ela também, beleza, ela tá escolhida. Existe todo um processo de avaliação psicológica, obrigatoriamente ela precisa ser mãe de um filho dela, biológico. Isso eu vou até falar, uma lei americana, porque, por exemplo, muitas mulheres às vezes têm o primeiro filho, acontece alguma coisa no útero e no parto, elas não podem mais ter filho. Então, exato, a lei protege muito nesse sentido a profissão ser regulamentada, que ela já deu à luz a um filho biológico, aí ela pode virar uma surrogate. Exatamente. Porque aí já sabem todo o histórico médico dela, que ela é saudável, ela teve uma gestação saudável, um parto saudável, então ela tá apta a ser uma surrogate. Aí deu match, vocês foram para Los Angeles. Isso, em janeiro de 2018. Pré-pandemia, que sorte. Aí foram para lá. A Deus. E aí a gente já fez a inseminação. Porque a coleta. Fez a coleta e já fez a inseminação porque a gente determinou ali na mesa do médico quem ia ser a nossa doadora. E aí já fez a fertilização com o nosso material fresco. Desculpa, fez a fertilização, não a inseminação. Desculpa, fez a fertilização. Aí vocês chegaram a fazer biópsia no embrião, não? Ou vai direto? Fizeram? Fizemos tudo. Todos as análises de cromossomos, que é como se fosse o teste morfológico de uma gestante. Isso. É feito antes, isso, né, fora. Também fiz. O que é muito bom, porque você já tem certeza que o seu embrião é saudável. Até descobrir o gênero também. E aí ali você já sabe o gênero também. Durante o processo, essa barriga de aluguel precisou tomar hormônio para fazer um preparo para possível gravidez. Estou voltando um pouquinho aqui. Porém, num determinado momento, ela teve um sangramento e precisou ir para o hospital. Nisso, vocês estavam aqui, vocês estavam lá. O que aconteceu? A gente estava aqui. É até uma curiosidade, a gente não encontrou a gestante até o fim da gravidez. Porque a gente já tinha ido no início para fazer a fertilização, a coleta e tal, só que era em Los Angeles e ela era de Boston, ou seja, muito longe. Então ela a gente ficou gestando em Boston. Em Boston. E nesses 9 meses é tipo, vamos dizer, um Big Brother. Vocês conversam, podem ver por imagem, tem direito a saber que ela não está em risco, que ela não está fazendo esporte de aventura, vamos dizer, um contrato. Contratualmente, ela abre mão da privacidade dela. A gente pode acompanhar exames ginecológicos, a gente pode ver intimamente tudo. E ela estava em Boston. Estava em Boston. E vocês aqui. A gente aqui. No Brasil. E a gente foi tocando à distância com grupos de WhatsApp, grupo pela internet, ligações, acompanhava todos os exames. Isso. Né? E aí, quando foi feita a inseminação, né, que os embriões foram colocados, confirmou a gestação de gêmeos. Também. E uns não tinha nada no saquinho gestacional, igual eu. Exato. E foi isso que aconteceu. 2 semanas depois ela teve esse sangramento que você mencionou. E ela foi pro hospital para analisar. Um não foi pra frente, o outro foi. Um coração batia e o outro saco. O saco gestacional estava vazio. Grávida da Vitória. Igualzinho. Fiquei de repouso, não precisei fazer curetagem, eliminei e a Vitória foi. Ela também, não precisou fazer nada. Então, com 2 semanas, vocês tiveram
por exemplo, todo dia vocês tinham uma notícia. Ou por ela, ou vocês gostavam de ter, Sim. tipo, um WhatsApp, tá tudo bem? Sim. Aí ela comunicou a vocês que ela foi... Vocês queriam ter gêmeos ou vocês só colocaram 2 para garantir? Não, nós queríamos muito ter gêmeos, principalmente porque pra gente é uma questão monetária. Sim, lógico. Né? Tem uma diferença pequena perto disso. E um processo só. Né? A gente nunca imaginou que o nosso processo fosse ser tão rápido. A gente imaginava que o processo ia levar 5 anos, 4 anos. Sei. Né? A gente foi abençoado. Então, a gente misturou, né? Tinha um embrião com o material dele, um embrião com o meu material e a gente tentou a sorte. Quando a gente engravidou de gêmeos, a gente falou, pô, acertamos. Quando perdeu quando um não foi pra frente, claro, veio uma frustração enorme, uma tristeza enorme. Parecia que a gente tinha perdido um filho, não um embrião. Né? A gente demorou muito para entender que só era um embrião, mas que doeu muito, até hoje dói. Daí, um foi pra frente, vocês ficaram monitorando, mas quando vocês falaram que vocês souberam o sexo, o que aconteceu que um dos sacos gestacionais não foi pra frente? Mas como é que vocês souberam o sexo lá na frente? Então, fala dessa questão. Foi uma novela. Foi uma novela. Foi uma novela. A Alice, ela não se mostrava. No ultrassom. Ela ficava sempre de bruços. Não deu pra fazer a sexagem fetal? Fez a sexagem vinha sempre como inconclusiva. Quando a gente fez a inseminação dos embriões, a gente já sabia que era um menino e uma menina, porque esse era o nosso plano. Tá. A gente já queria ter um menino e uma menina. Aí um perdeu, vocês não souberam qual? Não dava pra saber qual, porque quando fazia a sexagem fetal, por conta do sangue, da corrente sanguínea da gestante, puxava cromossomo tanto feminino como masculino, porque o outro embrião conviveu ali. Apesar dele ter não vingado, ele estava ali. Então estava presente no sangue dela, tanto os cromossomos masculinos quanto femininos. Então eles não conseguiam concluir qual era o embrião que tinha ficado. A única coisa que mudava é que mês a mês aumentava o feminino, diminuía o masculino. Tá bom. E aí nesses 9 meses vocês acompanharam remoto. Chegou um momento que vocês falaram que toda mulher pode dar à luz antes. Em que momento? Eu queria saber como é que foi essa parte remota, vídeos, fotos, a ansiedade de administrar. E que momento foi Boston ou Los Angeles que ela nasceu? Boston. Então aí como é que foi? Me conta desse começo até a gente tinha desenhado um cenário de mais ou menos em setembro para visitar. Peraí, setembro dariam quantos meses? Uns 5 ou 6 meses mais ou menos. E aí a gente ficou pensando, falou, poxa, a gente já vai antecipar a ida, a gente vai no meio de dezembro, a previsão de nascimento é em fevereiro, então será que vale a pena ir agora? A gente conversou com a agência falou, olha, é com vocês, mas conversa com a Silvia, que é a sua gestante, e a gente combinou com ela, tudo bem pra você a gente ir só no final do ano? Ela falou sim. Então vocês não foram nos 6 meses? Não fomos nos 6 meses, a gente resolveu adiar um pouco. Por quê? Já ficar de uma vez. Tinha uma insegurança muito grande, Mariana. A gente tinha medo de dar alguma coisa errada e sabe-se lá quantas vezes mais a gente teria que ir. Exato. Né? Então a gente foi ficando por aqui, tava tudo bem, acompanhando, a gente conversava diariamente com ela, por telefone, por celular, por mensagens, e tava bem. A gente participava das consultas médicas, ela ligava o vídeo e a gente ficava lá junto, ouvindo o médico, ouvindo o ultrassom, tudo. E também tinha muita parte burocrática aqui. Então vocês tomaram uma decisão de o quê? Quase no 9º mês? Quase. Praticamente, um mês antes, na verdade. A gente foi no fim do 8º, porque a família toda já ia passar o Réveillon nos Estados Unidos, então a gente falou, ótimo, a gente passa o Réveillon com a família volta em janeiro e a gente fica. Sim, e foi o que aconteceu. E foi exatamente o que a gente fez. E aí como é que foi? Como é que é o parto? Porque o que eu sei, me corrige se eu estiver errada, não sei se mudou a lei ou se é um acordo entre as partes, ela nem vê o bebê, ela já entrega pra vocês. Vocês escolhem se ela pode ver ou não. Então, queria que vocês contassem de novo, com detalhes, a chegada, o parto, a participação. A gente vai contar com detalhes, mas só pra... Teve um plano de parto primeiro. A gente perdeu o parto. Importante, vocês que escolhem ou o bebê escolhe ou a mãe escolhe? Então, tem um plano de parto que os dois determinam, os dois lados determinam em segredo. Quem tem acesso é a médica. A gente fez um plano de parto que a gente gostaria. Que tipo de parto, como? A Silvia fez o dela. Isso. A médica decidiu qual era o melhor pro bebê. E a gente pediu para ela priorizar a Silvia, né, o corpo dela, porque era o corpo dela. A médica falou pra gente, não venham depois do dia 25 de janeiro, que é quando completa 38 semanas. Eu que gosto de ser um pouco mais organizado, falei, vamos uma semana antes, vamos dia 19 de janeiro. Acordamos dia 19 de janeiro com uma mensagem em Miami. Em Miami, com uma mensagem da Silvia dizendo, meninos, não vou aguentar, eu tô indo pro hospital.
6 a 3 horas de voo. No dia que completou No dia do voo, 37 inclusive. semanas. A gente já... A nossa passagem Sim, era tudo bem, mas- 9 da manhã e ela ligou pra gente às 5 da manhã. Tudo que a gente podia fazer era ir pro aeroporto. Atropelando tudo, falando, conversando. Aí ela já não estava mais no telefone, era a melhor Lógico. amiga dela que estava com a gente fazendo check-in, despachando mala. E aí a gente saiu, assim, um pouco antes de embarcar. E de repente a amiga dela fala, vossa filha nasceu. Enquanto ocorreu o parto, vocês estavam voando. Tava voando. A gente perdeu. Na verdade, o parto, ela nasceu antes da gente embarcar. Coisas da Você natureza. acredita? Aí quando vocês chegaram no hospital... Aí, né? falando da questão que você perguntou, né? Ela não... Não é que eles não deixam ela ver, mas um processo desse realmente existe uma proteção contratual pros pais. Eles tiram da sala, eles não dão pra ela como se ela fosse mãe, até porque ela não é mãe. Nem geneticamente, nem biologicamente mesmo. Então o hospital não pode tomar uma decisão dessa. Eles realmente têm que tirar da sala, pôr no berçário, até os pais estarem presentes e autorizarem o que Ok. quiserem. E aí quando vocês autorizar. chegaram, conta do momento que vocês chegaram no hospital. Aí voamos, chorando, 3 horas, que, né? E aí quando vocês chegaram, aí levaram vocês ao berçário. Ela tava numa sala que é quase uma enfermaria, porque lá não tem um berçário, né? A Silvia foi para um quarto e a Alice tinha um outro quarto. Só que enquanto a gente não chegava, ela ficou com as enfermeiras numa sala. Na verdade, o hospital estava esperando a gente. Foi o primeiro caso de uma criança nascida de barriga de aluguel naquele hospital, de pais gays. E eles acompanharam 9 meses de gestação. Era uma equipe médica com mais de 7 médicos, um monte de enfermeiros. Todo mundo conhecia a gente. Estavam esperando a gente com presente. Então, ela foi tratada como alguém muito esperado mesmo. Então, ela não estava sozinha. A gente chegou, foi aquela emoção absurda, Ai, que né? delícia. Tipo, olhar para ela, o medo e a satisfação e Foi e uma aquela sensação. gota que cai e você fala, é isso que quer dizer o amor, né? Que você olha e você começa a sentir. É uma sensação muito louca mesmo, assim. É lindo, primeiro, né? E ao mesmo tempo você sente o peso da responsabilidade, né? Quando você vê aquele bebê daquele tamanhozinho, assim, e você pensa, agora é com a gente, né? Pro resto da vida. Então, é realmente muito bonito. Deu tudo certo, graças a Deus, ela nasceu muito saudável, com 3 quilos, 48 centímetros, então ela perfeitinha, ela ficou 2 dias no hospital, não precisou de nada no hospital. Foi mera... Vocês ficaram em Boston, Miami, como é que foi isso? A gente ficou 15 dias em Boston, e aí os primeiros 15 dias a gente ficou ali numa casa, só saía para fazer documentação e supermercado. A gente esperou a primeira consulta com o pediatra depois da alta, que foi com 15 dias, e ela falou, gente, vocês podem pegar um avião e ir para Miami tranquilo, né? Protege. Pro Brasil ainda não, Sim, ainda mas um ressaltou. voo de 3 horas, vocês ficaram tranquilos, sem Sim. vacina? Ela não tinha vacina, só a da maternidade. Exato. A pediatra falou, peguem um avião, não deixa ninguém tocar, cubram ela com uma fralda e vem, ela tá ótima. E foi tranquilo o voo? Tranquilo, maravilhosa. Ela dormiu, o primeiro mês de vida ela dormiu inteirinho. E aí em Miami vocês ficaram quanto tempo até voltar ao Brasil? Mais 15, 20 dias mais ou menos. Então ela tinha 1 mês e pouco quando vocês voltaram? Quando ela fez 1 mês, tinha uma consulta de pediatra lá, que a gente acabou cancelando porque o pediatra daqui que a gente se comunicava, ele falou, podem voltar, ela tá ótima. Ela veio bem nesse voo? Então, assim que a gente cancelou a consulta de lá e o de cá falou que poderia, desligou o telefone e ela começou a vomitar e não parava. Ela vomitava por tudo. 3 dias, assim, assustador. Mamava, vomitava. Ia fazer cocô, Refluxo. vomitava. A gente não sabia o que era. Fórmula, reação da fórmula. A gente pensou em dar uma fórmula, mas no hospital de lá eles davam uma e aqui a gente não tinha essa fórmula. Então a gente começou a fazer a transição lá. Depois, mais tarde, a gente descobriu que ela era uma gulosa. Ela tava voltando de tanto que ela mamava. Ela tava cheia. Tava cheia. Gulosa. Mas mesmo ela vomitando, daí vocês voltaram? Sim. Voltamos, porque aí a passagem já tava certa, né? A gente já... E ela deu trabalho no voo? Nada. Não, Vomitava. trabalho nenhum, mas ela vomitou 2 vezes. Como é que tá a Alice hoje? Assim, hoje ela tem 4? 3,5. 3 e 8. Como é que é a concepção dentro da cabecinha de uma bebê de 3 e 8 de ter 2 papais? Como é que é a vida escolar dela? Conta um pouquinho desse cenário aí. É curioso você perguntar, porque primeiro é uma das coisas que a gente mais pensou antes de ter filho, né? Bem-vindo. Que era o que falaremos, como a criança vai reagir, qual vai ser a cabeça dela. Hoje, que ela já tem, obviamente, um certo entendimento, né? Mas ali
condizente com a idade dela, é a coisa mais natural do mundo para ela. Para ela não existe essa distinção que existe na cabeça dos adultos, né, que não estão acostumados com esse tipo de configuração familiar. Para ela é perfeitamente natural. Ela fala com ela. Papai Gustavo, papai Rogério. Papai Gu e papai Rô. E alguém na escola fala, cadê a mamãe? Ela fala, eu tenho 2 papais. Nunca aconteceu. Ela nunca chegou em casa falando que alguém comentou isso. A gente nunca presenciou alguma pergunta do tipo. Né? Não. Que bom. Graças a Deus. A gente passou meses. Mas estamos preparados para isso. Sim, é importante Exato. a gente ter a nossa força e a nossa retórica, e é o que eu pensava sempre, que a pergunta que eu mais escuto das mães que querem, o que você fala para a Vitória? Isso é uma receita de bolo que você tem que elaborar, mas sempre eles têm que saber toda a verdade. Eu esperei a Vitória ter uns 11 para contar da inseminação e tudo, e quando ela tinha a idade da Alice, ela me perguntava, por que eu não tenho pai? Eu falava, porque a nossa família é diferente, tem famílias com 2 papais, tem famílias com 2 mamães, tem família só com avós. Exatamente. E aí eu fui elaborando à medida que ela foi amadurecendo, também nunca tive, só um dia que eu falei pra ela, eu sempre falava, mamãe engoliu uma sementinha do amor, que não deixa de ser verdade. Aí um dia ela falou assim, na minha classe as pessoas falam que não tem como engolir uma sementinha de amor. Daí você vai elaborando, né? E hoje eu falo, né? Hoje vocês vão ver daqui uns anos, né? A Vitória é a criança mais segura e forte. Eu falo que não ter o pai é o menor e mínimo dos problemas dela. Então, com amor, a gente resolve pensa tudo, né? Exatamente a mesma tudo. E vocês têm, pelo que eu entendi, uma família que apoia muito. Sim, então, essa menina é rodeada de amor. Sim, nossa, o que não falta. O que não falta. As avós, as tias, as amigas. Sempre fala, assim, a gente é muito abençoado por quem ela é, assim, pela forma... Vocês são apaixonados pela paternidade, dá pra ver. Vocês pretendem ter mais filhos, de barriga de aluguel, adoção? A gente quer muito ter. A gente fala em adoção, mas a gente ainda prioriza um pouco mais um outro processo desse. Talvez depois a adoção, mas a gente quer tentar mais um biológico antes, na frente. Era o nosso plano inicial, né? E a gente fala muito até hoje, assim, a Alice precisa ter um irmão, uma irmã. Depois de todos os caminhos que vocês percorreram, né, pra chegar até aqui como pais da Alice, esses pais maravilhosos que vocês são, qual é o significado de amor pra vocês? Amor é tudo. Amor é afeto, é carinho, acho que é companheirismo, né? Seja entre nós, seja com ela, né, com seus filhos, presença, cuidado, atenção. Acho que são as coisas mais importantes, assim. E família, né? Família é amor, né? Quando você tem amor, a família é sempre mais bem sucedida. Meninos, obrigada. Gustavo, Obrigado Rogério, que sorte tem a Alice de ter esses pais maravilhosos, que sorte tem vocês de ter essa filha maravilhosa. Realmente. Eu adoro falar de todas as formas de amor e parentalidade, porque eu sempre digo que quando tem amor, os obstáculos ficam pequenos. Então, parabéns pela família linda que vocês estão construindo. Obrigada por terem vindo dividir um pouco desse amor aqui no programa. Muito obrigado e parabéns você também. Né? Obrigado pelo convite. Se você tem uma história de amor ou maternidade para compartilhar, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. Estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, tá inscrito. Se você é de São Paulo, pontua isso no e-mail para facilitar o nosso contato com vocês. Tô te esperando no próximo programa. Tchau!